Salve galera, João Augusto Cor na área para vocês com mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos falar um pouquinho de mitologia hoje? Vamos falar um pouquinho de mitologia. Todas as mitologias têm sempre um monstro que caça monstros, alguém que tem por obrigação manter o equilíbrio e as regras daquele mundo vigente. Na mitologia eslava, é a Baba Yaga. Baba Yaga é uma bruxa, né, da mitologia eslava, e ela é vista como um ser malévolo por muitos, mas na verdade ela é um ser ambíguo. Ela não é malévola, ela é um ser ambíguo. Sim, ela faz o mal, mas ela também pode fazer o bem. Depende muito do que a natureza exige, porque a Baba Yaga é um ser de equilíbrio, é uma guardiã do equilíbrio do mundo da magia, segundo a cultura eslava. E a gente vai trabalhar um pouquinho nisso, fazendo uma comparação com o John Wick. Você lembra que o John Wick era chamado de Baba Yaga? Mas por quê? Por que ele era chamado de Baba Yaga e por que todos tinham medo dele? E qual é a comparação que a gente pode fazer com a Baba Yaga da mitologia eslava e com o Baba Yaga do universo de John Wick, que é o próprio John Wick? Tudo isso nesse vídeo. Na mitologia eslava, a Baba Yaga é uma bruxa velha e desgrenhada que pode ser encontrada em florestas. A Baba Yaga, ela é uma grande mágica, né, uma grande bruxa, que possui alguns atributos. Ela habita na fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ela pode ser tanto vista por almas quanto vista por humanos. E ela também possui o poder, ou seja, a autonomia, para fazer acordos e contratos com humanos e com criaturas, além de punir aqueles que abusam da magia. A Baba Yaga, ela caça bruxas, necromantes e qualquer outros espíritos que abusem da magia de forma desequilibrada. Por exemplo, é proibido reviver os mortos. Então, um necromante é caçado pelo Baba Yaga porque a regra de não reviver os mortos foi violada. E uma vez que ela caça esses caras, ela os caça, os mata e os devora. Essa é a mania dela de punição. Ela devora suas vítimas, come mesmo. Os necromantes são uns dos que ela caçam porque viola a regra de lei humana, né, da vida humana. Ela também protege aqueles que tentam viajar de forma tranquila e demonstram respeito com a natureza e com a magia em si, ou seja, agindo como benevolente e protetora. Também pune as almas que fugirem do submundo e do mundo dos mortos, recapturando elas e devolvendo elas a seus lugares de origem, ou seja, voltando com elas para o mundo dos mortos. Ela também é invocada por qualquer outra pessoa que queira manter a ordem e o equilíbrio. E ela ajuda esta pessoa a manter a ordem e o equilíbrio, visto que essa é a função da própria Baba Yaga, né? Também pode ser procurada por criaturas ou humanos para fazer contratos, espécies de acordo que ela faz em benefício mútuo, né? Ela promete a você alguma coisa e você a promete alguma coisa em troca. Esse contrato é feito no nome da floresta, ou seja, em nome da floresta, eu te prometo algo. E ela te promete algo de volta, né? E quando esse contrato é feito em nome da floresta, as raízes escutam, segundo ela. E quando você não cumpre a sua palavra, ela te caça e te devora, porque ela leva a sério. Ela sempre cumpre a palavra dela. O que foi prometido no acordo, no contrato, será cumprido da parte dela. E se você não cumprir a sua parte, ela te caça e te devora pela violação do contrato. Nas palavras da própria Baba Yaga, a magia não é de graça. Todo que você pede a magia tem seu preço e ela costuma cobrar a magia que ela usa. Ela não é uma entidade má e nem uma entidade boa. Ela faz o que é devido. Se a natureza exige, ela faz. Ela é um ser, tanto benevolente quanto malevolente. Depende do que a ocasião exige. Ela é um ser de equilíbrio. Ela mantém o equilíbrio do mundo dos vivos e o mundo dos mortos, do mundo da magia em si. Se alguém desrespeita as regras vigentes do mundo da magia, ela vai lá e os pune severamente. Às vezes os batendo com um porrete que ela carrega até a morte, ou às vezes os devorando mesmo, deglutindo e comendo mesmo. Tá bom, tá certo. Até agora eu falei bastante da Baba Yaga eslava, da mitologia eslava, de como ela age ou interage. Mas o que, que ela tem a ver com o John Wick e por que o John Wick é conhecido como Baba Yaga? Bem, eu vou citar um pouquinho do que aparece no filme primeiro,
para vocês darem um entendimento, mais ou menos. Abre aspas. Você mexeu no carro do homem errado. Ele não é qualquer um. Aí a resposta fica assim: você acha que ele é o bicho papão? Aí alguém responde para ele: não, ele não é o bicho papão. Ele é o homem que mandávamos para caçar o bicho papão. Fecha aspas. Essa fala denota muito o medo que o John Wick causa. Mas por que ele é causador de tanto medo e por que John Wick tem o título de Baba Yaga? Eu falei para vocês ainda há pouco, nos takes anteriores, como funciona a mitologia da Baba Yaga e o que ela faz. Ela é um ser punitivo. Ela vai atrás das pessoas que violam as regras da magia, as regras da natureza. E vai atrás também das pessoas que não cumprem as suas palavras. Ponto. Agora, vamos imaginar o John Wick. Lá no primeiro filme, por que o John Wick começou aquela treta toda? Porque alguém não deixou ele em paz e matou um cachorro. Então alguém tirou o sossego dele, alguém quebrou o equilíbrio dele, entendeu? Ele tinha uma vida equilibrada e alguém tirou o equilíbrio dele. Tiraram o equilíbrio, então foi atrás de alguém que tirou o equilíbrio, rompeu o equilíbrio. Um primeiro paralelo com a Baba Yaga aí. E eu não estou forçando, tá? Realmente é isso. Assim como a própria Baba Yaga, o John Wick era mandado para missões específicas, para missões que quase ninguém ia cumprir. Aí chamavam ele, pô, o John Wick vai lá e resolve, mata aquele cara. Ou seja, ele era enviado para eliminar alvos muito difíceis e muito específicos. A Baba Yaga mitológica, ela lidar com monstros. Ela pega almas que escaparam do submundo e devolve para o submundo. Então ela lidar com monstros. O John Wick lidava com assassinos, que também são uma espécie de monstro, e eliminava assassinos. Então, aqueles que lidam com monstros, aqueles que caçam monstros. A Baba Yaga caçava almas que escapavam do submundo, e o John Wick caçava outros assassinos que quebravam as regras também. Né? Missões específicas e muito complicadas. Ele fazia parte da alta cúpula. Isso só prova a influência que ele tinha. Tanto a bruxa eslava quanto o próprio John Wick não são vistos matando à toa, deliberadamente. O John Wick matou porque achou necessidade, não viu outro meio. Ele matou, literalmente, muito bem matado. A Baba Yaga também mata ou devora seus oponentes, né? Ela bate com o bastão até a morte ou devora seus oponentes, porque ela vê como forma de punição severa e não vê outro meio. Mas ela não ataca aqueles que respeitam a natureza e respeitam a magia, ou seja, ambos não atacam aqueles que respeitam as regras, nem a Baba Yaga mitológica e nem o John Wick, que é conhecido como Baba Yaga. Quando o John Wick foi procurar a organização Matrioska, que é a organização das bailarinas, ele foi visto cobrando uma promessa feita a ele. Ou seja, ele cobra e cumpre as promessas que são feitas. Assim, agindo também como a própria Baba Yaga, que cumpre seus contratos e seus acordos. E quando alguém viola parte desses acordos, ela os pune, os devorando. No caso do John Wick, os matando, né? Ele foi visto tanto cobrando promessas quanto pagando por elas. Você lembra que o John Wick perdeu um dedo para pagar uma de suas promessas, né? Uma de suas palavras que foi dada como não como cumprida? Quando ele não cumpriu, ele acabou perdendo um dedo. Ele deu um dedo de livre e espontânea vontade para manter a sua palavra ou a sua promessa. Para finalizar, eu vou contextualizar alguns pontos aqui para você entender, né? Como eles são muito parecidos. Ambos vivem sobre um código. Tanto a Baba Yaga quanto o John Wick carregam um código. O John Wick carrega o código dos assassinos, a Baba Yaga carrega o código de manter o equilíbrio ali. Ambos punem aqueles que quebram as regras. Quando quebram as regras do mundo dos assassinos, mandam o John Wick. E quando quebram as regras da magia, mandam a Baba Yaga. Ambos cumprem as suas promessas e punem quem as quebram. Tanto a Baba Yaga quanto o John Wick cumprem as suas promessas e acordos e punem aqueles que os quebram. Né? Eu acabei de citar isso aí no take anterior. Também tem o detalhe de que ambos, ou seja, todos eles, causam medo. Todos os dois, tanto a Baba Yaga e Slava, quanto o Baba Yaga, que é o John Wick, causam pânico generalizado. Todo mundo tem medo deles. Ambos fazem isso.
E ambos são ambíguos, ou seja, eles podem tanto te ajudar quanto te eliminar, com a mesma facilidade. E ambos são chamados em casos de necessidade extrema. Quando invocam ou pedem ajuda a Baba Yaga, sabem que ela vai cobrar um preço, é um acordo, mas pedem, porque ela é uma bruxa eslava poderosa. Quando chamam o John Wick para resolver alguma coisa, sabem que ele vai fazer, porque ele é muito habilidoso, mas sabe que não vai ficar muito barato, porque tudo tem um preço. Ambos representam a força de reequilíbrio, ou seja, quando alguma coisa está fora da balança, chamam o John Wick para o mundo dos assassinos. Quando alguma coisa está fora da balança, chamam a Baba Yaga para o mundo da magia. E tanto um quanto o outro fazem com que seus juramentos, com que suas palavras sejam pagos com sangue e mostram que tudo nessa vida tem um preço. Agora, citando os próprios personagens, né? Quando se trata da Baba Yaga, o pessoal costuma dizer o seguinte, abre aspas, você não consegue fugir da Baba Yaga. Você só reza para que ela não saiba o seu nome. Fecha aspas. Citando John Wick, você não fere John Wick. Você apenas cava sua própria sepultura mais cedo. Fecha aspas. Ou seja, todos eles têm essa aura de poder e mistério, que é muito tenebrosa e que tem aí seus comparativos, né? Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. A gente volta, né? Hoje aí é dia 19. A gente volta. Não, hoje é dia 18, né? A gente volta no dia 20, porque dia 19 é Corpus Christi e eu vou dar uma parada aqui no canal. A gente volta no dia 20, tá? Logo depois, né? Passando amanhã, o próximo dia a gente tá de volta. Nesse mesmo horário, às 9 da manhã, nesse mesmo canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e um bom Corpus Christi para vocês, tá ok?